retornamos com o prefeito Renato Bravo no programa Velha Nova Friburgo. E nesse último bloco eu gostaria de falar agora sobre a história política da sua família, né? A gente tem assim um santinho do Lafayette Bravo, né? Só para as pessoas, os jovens, né, não conhecem esse termo santinho, mas antigamente a maneira da divulgação era aquela foto, né? Não vinha nada escrito, nenhuma plataforma política, vinha só a imagem do político e a população carinhosamente denominou de santinho. Então a gente tem essa foto do santinho do seu avô. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa parte política, né, da história da sua família. Bom, como eu falei contigo, meu avô foi vereador em Nova Friburgo, né? 5 mandatos. Aí depois, o meu pai também foi vice-prefeito. No período, meu avô morreu, o vovô passou mal na Câmara de Vereadores, ele fez um AVC na Câmara. E depois ele não resistiu e veio a falecer, né? E numa sessão? Numa sessão ali na Praça Getúlio Vargas. Onde é hoje o prédio da Fundação. O prédio da Fundação, né? E o vovô, ele foi presidente da Câmara? Foi presidente da Câmara, foi presidente da Câmara. E era muito ligado ao seu Dante Laginestra e ao doutor Amâncio. Aí depois, o vovô faleceu em 65, 66, 66, 66. E o papai depois foi vice-prefeito do doutor Amâncio de 67 a 71, que foi um mandato de 4 anos. E o papai foi vice-prefeito, depois o papai faleceu também muito cedo. Faleceu novo. Morreu. Papai morreu em 73. Com 43 anos de idade. Nossa, muito jovem. Muito jovem. Papai faleceu muito jovem. E aí eu fui estudar, fui fazer meu curso, essa coisa toda. Quando eu retornei, o meu tio Barão, eu queria conhecer a história do Barão. O Barão era uma pessoa fantástica. O tio Barão era um homem fabuloso. Por que ele tinha esse apelido, Barão? Olha, nem ele sabia, né? Nem ele sabia. Mas ele costumava dizer que ele era um centroavante no futebol, né, rompedor. Né? Então começaram a falar, ele é um verdadeiro barão, e isso pegou, né? De barão não tinha nada, né, Juca? Mas era uma pessoa muito dinâmica, Janeiro. Ele, por diversas vezes, não só do lado do doutor Amâncio, do lado do doutor Feliciano como prefeito, o Barão era o líder, primeiro que ele era líder. Por exemplo, financeiramente, porque era de família abastada, as famílias dos Bravos, dos Pinheiros, de Conselheiro. Depois ele era jogador de destaque do Conselheiro Paulino. E era, cara, desembaraçado. Porque tinha o time na época do Conselheiro, né? Antigamente tinha os times de bairro, né? Tinha os times de bairro, que era muito bom. O João Pinto, que está vivo ainda hoje, o pai dele que julgava também. Manelzinho, que está vivo, não? Vivo, Manelzinho, seu Manelzinho. Pai da sua assessora, né? Da Viviane, nossa secretária de gabinete. O Manelzinho também. Então era uma turma muito boa. E o Barão morava perto da padaria Moura, numa rua, né, por ali. João Alberto Quinust. João Alberto Quinust. Ali era a rua Alberto Braulio de Conselheiro. Aquela rua ali, né, da padaria Moura. Depois o Conselheiro foi se espraiando, mas o Barão era realmente, quando tinha, era o subprefeito de Conselheiro. E ele exerceu, né, Renato? Exerceu. Ele é engraçado que o Barão nunca exerceu o mandato. Ele era uma pessoa que gostava dos bastidores da política, vivia política. E ele era muito amigo de doutor Amâncio, né? Depois ele ficou muito amigo de doutor Heródoto, né? Ficou muito amigo de doutor Heródoto. E o tio Barão faleceu recentemente, era uma figura fabulosa. E depois eu vim. Aí o tio Barão me lançou como candidato a vereador. Foi ele que te influenciou? Foi ele que me influenciou. Seu pai morreu muito jovem. Papai morreu muito jovem, mas eu me lembro perfeitamente desse, como você citou, dos santinhos, que é uma coisa até que não saiu de moda, né? Porque isso já vem de décadas e décadas. E na verdade aí eu fui vereador de 83 a 88, e que foi o período que o doutor Heródoto era o prefeito. E depois eu fui vereador de 89 a 92, que o doutor Paulo Azevedo era o nosso prefeito. Renato,
Seu pai, eu me lembro assim, seu pai, ele teve uma ligação política no Estado muito grande. Com o almirante Heleno de Barros Nunes. Heleno de Barros Nunes. Tinha um outro também que ele era muito ligado. Ele fez parte de eletrificação rural, alguma coisa assim. Era com o almirante Heleno. Com o almirante Heleno. O almirante Heleno era o secretário estadual de Minas e Energia. Então, aí eu me lembro, em 57 para 58, foi feita a primeira inauguração da iluminação do campo do Friburguense. Isso. E foi totalmente por influência do seu pai. A iluminação que era dali foi cedida uma parte para o Filó poder ter e para o Serrano aqui também. Isso. E o pai dele fazia aquele meio de campo, certo? Político. Ele era uma pessoa bem posicionada, que o pai do Renato era fiscal de rendas do Estado. Então, tinha uma situação que dava para ele poder assessorar, né? Que às vezes quer dizer, o tipo de trabalho que ele tem, né? E ele foi muito importante politicamente junto ao governo do Estado, né? Foi verdade. Sempre que alguém precisava de alguma coisa, né? O Lafayetinho, né, que a gente chamava, era aquela figura de coisa. Ele também foi ligado, o seu pai, ao Feliciano Costa, não? Foi. Depois de um período que ele estava ligado, que naquela época era o MDB e a Arena. Então, como havia as disputas para quem ia ser candidato, e o doutor Feliciano foi prefeito de 71 a 73. Aí convidou papai para ser o candidato à sucessão dele, mas o papai veio a falecer, infelizmente. E foi um prefeito que marcou, né, a história de Friburgo, foi, né, o Feliciano Costa. Nós tínhamos uma dobradinha. Ele era comandante do Sanatório Naval? Ele foi médico, né? Foi médico, ele veio para trabalhar no Sanatório Naval. E o doutor Feliciano, o tio Zanon, que é filho de doutor Feliciano, era casado com a minha tia Terezinha, irmã de minha mãe. Então, se você pesquisar bem, todo mundo tem um pouquinho de ligação, né? Então, o Felicianinho Neto, por exemplo, é meu primo irmão, né? Que é filho de tia Terezinha com o tio Zanon. Nós temos... Não, desculpa, pode concluir. Não, tá tudo bem. Na verdade, o que eu acho importante e gostoso na cidade é exatamente isso. Se você pesquisar bem, você acaba encontrando alguma ligação. Né? Uma interdependência, não é, Juca? E isso é muito interessante, isso é muito forte. E nós temos que recuperar isso, contando a história. Né? Exatamente. É a proposta, inclusive, do programa, né? Exatamente. Falando de memória, a gente está falando de Conselheiro, nós temos uma imagem, né, que a gente está vendo aqui, que é a estação de trem de Conselheiro Paulino. Isso mostra a importância do bairro, né? Você ter uma estação, uma parada, com certeza o trem parava ali, não só por passageiros, mas mercadorias, né, que era produzido, né? Muita coisa. Você chega a se lembrar, assim, dessa estação? Porque ela fica hoje na rua principal de Conselheiro, né? Eu vou confessar a minha idade aqui agora. Finalmente. Mas você sabe, Janaína, que eu fiz a última viagem de trem que ligou Conselheiro ao centro da cidade. É mesmo? Foi. Minha mãe e minha irmã. Minha mãe falou, última viagem? Foi a última viagem. A última viagem eu estava presente. E é uma pena, né? Porque eu morei em frente à estação ferroviária. Quantos anos você tinha? Você morou em frente à estação? Eu morei em frente à estação. Essa imagem que a gente mostra ali, então, você morava em frente? Eu morava em frente à estação. Eu morava na Albertino Quadro Gama 68. E vovô morava ao lado. Né? Então eu vi muitas vezes a embarcação ali do trem com as flores, que eram os balaios, até porque o vovô falava o seguinte, eu trouxe o balaio para você pequenininho, né? Que era aquelas caixinhas é um produto meio que um cipó, um buzal, uma coisa assim, que depois se amarrava, né? E ele falava assim, a flor que você colheu, você guarda e você arruma aqui. Eu arrumava na caixinha. E ele falava assim, essas 3 vão para o Rio, o dinheiro que for vendido dessas flores é seu. E foi meu primeiro dinheirinho, quer dizer, ele ensinando ali a força do trabalho, né? E ali na Albertino Quadro Gama 68, o chefe da estação era o seu Fernandes, que era o pai da Dorita. Esposa do Manelzinho, que nós acabamos de falar do futebol. Quer dizer, né? Então que você fez a última viagem de trem. Fiz e não me esqueço disso, mas foi uma viagem ao mesmo tempo feliz, né? Porque a gente estava ali comemorando uma data histórica, mas ao mesmo tempo muito triste. Foi em 67. Ele veio, olha só, ele veio da onde é o Pastão, que era a estação,
até a Polícia Militar, que era outra estação. Exatamente. Para depois chegar na Alberto Braune, na prefeitura. Na prefeitura, E o papai, nesse período que ele foi vice do Dr. Amâncio, foi quando a estação, a linha férrea foi desativada, e foi nesse governo que a prefeitura mudou da Praça Getúlio Vargas 71 para Alberto Braune, ocupando ali o espaço da o Juca lembrou muito bem da antiga estação de trem. Da antiga estação, que é um prédio lindíssimo, né? Muito bonito. Uma conversa deliciosa, nós ficaríamos aqui horas falando sobre isso. Então, antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer entrega de alguns mimos, né, aqui, que é o livro Retrato Falado, né, do professor Alexandre Gazé, que são crônicas sobre a cidade. Muito obrigado. Um livro também do professor Cândido Mendes de Almeida, A Aventura da Consciência. Tá? Esse eu vou fazer questão dos dois, fazer questão de ler. Uma produção em parceria da Universidade Cândido Mendes com a Luau TV, que nós fizemos 6 versões do hino de Nova Friburgo. Ótimo. Tá? E depois eu vou mandar mais alguns DVDs, né? Nós temos aqui, na verdade, foi feito pelos alunos e professores e ex-alunos também da Escola de Música da Cândido Mendes. Perfeito. Então nós pegamos o hino de Nova Friburgo e fizemos 6 versões, jazz, rap, tem até o hino de Nova Friburgo em rap. Que bacana. Então, assim, muito interessante. Faço a entrega aqui, simbólica, e depois a gente vai dar mais alguns exemplares. Você sabe, Janine, sem querer interromper, já interrompendo você, mas o tio do nosso secretário de Finanças, o Sérgio Túlio, foi o autor da letra do hino de Nova Friburgo. Sim. O Sérgio é nosso atual secretário de Finanças, né? Que é muito lindo o nosso hino, né? Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. E, prefeito, aqui nós temos também o Guaraná Friburgo. A gente está falando tanto de história que alguns empresários resolveram assim, inovar e trazer, fizeram uma pesquisa durante 2 anos e meio, resolveram assim, inovar e trazer o gosto do Guaraná antigo. O Guaraná de Friburgo, né? Tradicional, né? O tradicional. Juca, conta, aí eu estou fazendo a entrega, eles estão lançando no mercado há 5 meses, mas é bem interessante que eles estão tentando trazer de volta aquele gostinho do Guaraná bem antigo, né? Antigo. Nós já tivemos, né? Aí você vai contar aquela piada rapidinha, porque a gente tem que finalizar. Eu gosto muito desse Guaraná, e só aproveitando, dentro da linha dos 200 anos, nós queremos exatamente pegar todos os nossos produtos e construir um kit para mostrarmos no Rio de Janeiro, que eu acho que é o nosso principal foco de atração de pessoas para cá, de mostrar para o carioca a importância e a força de nossa cidade, através de produtos de qualidade e através de empreendedores como são vocês. Juca, conta aquela Eu estava falando com o Janaína, nós tivemos grandes produtoras de Guaraná em Friburgo. Eu frequentei muito a casa da família Mussi, ali na praça, e ali tinha o Guaraná Adonis. Adonis, me lembro. Né? O famoso Guaraná Adonis. Aqui no Laria, nós tínhamos o Guaraná Caledônia, né? Isso mesmo. Também com destaque. E eu estava lembrando ela que tinha na Rádio Friburgo, 1948, eu frequentava a Rádio de Friburgo num programa de auditório, certo? E o programa de auditório ali na praça ficava lotado da garotada, molecada. Eu era moleque, né? E vinha da Village, ficava ali também. E tinha lá um dos animadores do programa que tinha um patrocinador que era uma bebida da família Apolo de Friburgo, chamado Pasco Apolo. Pasco Apolo. E aí o cara que... A Pasco Apolo, do seu Arlindo Polo, um dos grandes destaques da nossa maçonaria em Friburgo, um grande industrial, o seu Arlindo Polo, patrocinava o programa. Mas o animador, na empolgação, ele falou assim, dá um prêmio vagabundo a ele, dá um Pasco Apolo. Nós não vamos fazer isso em Guaraná Friburgo. Juca. Perdeu o patrocínio, né? Com certeza. Juca, muito obrigada aí pela sua participação. Você é um âncora maravilhoso. Prefeito, muito obrigada aqui pelo nosso batismo. Obrigado. Nós vamos trazer muitas outras pessoas para falar dessa memória, assim como o senhor falou da sua família, né? Obrigado. Que é uma família política, né? Mostrando hoje a sua raiz, né? É verdade, você não é um paraquedista, Sou friburguense nato. E com né? uma história de familiares, né? Que tem envolvimento com a política de Friburgo. Com certeza. Muito obrigada pela sua Janaína, presença. eu que agradeço a você, ao Juca, a todos vocês que estão nos assistindo. Agradeço a sua equipe maravilhosa, com toda
um trabalho aqui profissional. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. E nós retornamos na semana que vem com o novo programa A Velha Nova Friburgo.